falar e eu tô aqui super animada hoje pra te contar que todo auto-julgamento é uma mentira. Pronto, acabou o vídeo. Era sobre isso que eu queria falar. E vocês já sabem que isso não é possível porque eu falo pra caramba, porque eu gosto de pegar o assunto e ir desenrolando, desenvolvendo tudo isso. Então, se você se identifica com esse tipo de conversa e for novo aqui no canal, já se inscreve pra acompanhar os próximos vídeos. E vamos lá falar sobre esse auto-julgamento e a forma com que a gente comprou tudo isso pra nossa vida. Muito se fala no Axis sobre estar em permissão, sobre interessante ponto de vista, sobre acabar com o julgamento. E o primeiro ponto que eu sempre lembro as pessoas durante a classe de barras é: não adianta se julgar por julgar o outro. Porque quando a gente fala, tem que parar de julgar, gente, sinceramente, qualquer linhagem mais filosófica, religiosa, espiritual, de autoconhecimento que você escolher na vida, vai falar sobre a questão do julgamento, sobre não julgar, sobre amor incondicional. Vou contar um segredo: o amor incondicional só é possível se não tiver nenhum tipo de julgamento. Julgou, já botou ali uma condição no amor. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, em que eu falo que amor incondicional nesta realidade não existe. Até porque a partir do momento que você direciona o seu amor incondicional a alguém, já tem a condição daquela pessoa ser aquela pessoa. E isso por si só já acaba com o conceito do que é incondicional. E aí, olhando para o julgamento, beleza, aprendi que não posso julgar. Uma bela teoria, vai pôr na prática. Não é tão simples assim como desligar um botão e falar: a partir de hoje eu não julgo mais ninguém. Nós fomos criados com base de padrões de julgamento, com base no certo ou errado, com isso pode, isso não pode. Se eu fizer isso, eu ganho uma recompensa. Se eu fizer aquilo, eu tomo uma bronca. Então, como que vai acabar com o julgamento de um dia para o outro? Não vai, é um processo. E dentro desse processo, você vai se pegar muitas vezes julgando alguém. Só que se, quando você se vê julgando alguém, você se julgar também, você criou dois julgamentos. O julgamento sobre o outro, que já aconteceu, e quando você se tornou consciente desse julgamento, o julgamento sobre si por ter julgado o outro. Canseira de julgamento. E é por isso que eu sempre falo no curso de barras: estar em interessante ponto de vista, utilizar essa ferramenta, é quando o outro diz alguma coisa, mas também é quando eu penso alguma coisa. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre o outro. Você pode permitir que o julgamento passe pela sua mente da mesma forma que você permite que os pensamentos passem, sem se apegar, sem alimentar, sem ficar ali gastando, colocando mais energia naquele ponto. É olhar e reconhecer, se tornar consciente. Ainda estou julgando, beleza. Eu sei que eu escolho algo diferente, ainda estou julgando. Interessante ponto de vista, quem ainda tem esse ponto de vista, tá tudo certo. A gente não tem que se martirizar, se punir e se auto-julgar por cada julgamento. O julgamento mentalmente acontece, a questão é o que você faz a partir daí, né? É muito diferente você olhar, se tornar consciente e ir questionando o que tá por baixo, sem ficar reproduzindo aquilo, sem ficar trazendo mais energia para aquilo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você olhar e falar: beleza, deixa eu alimentar esse julgamento e deixa eu exteriorizar isso e apontar o dedo para todo mundo. Isso é outra coisa. Pegar aquele julgamento, vestir a camisa do eu tô certa, tá todo mundo errado em volta, é outra coisa. Então, o julgamento vai acontecer, a questão é como é que você vai lidar com isso. E olhando para o auto-julgamento, eu tô defendendo aqui que todo auto-julgamento foi uma mentira comprada de outras pessoas. Foi algo que te disseram, que você não pensava sobre você, mas que foi acumulando aquilo. E se todo julgamento do outro é uma mentira, porque no fundo, o outro não sabe quem eu sou. Não sabe o que dói e o que não dói aqui dentro. Não sabe nada sobre os meus desejos, sobre aquilo que eu realmente quero expressar, sobre quem eu sou. Nem eu sei, no meio dessa sociedade toda, com tudo que enfiaram aqui de camadinhas, que não sou eu. Se nem a gente se conhece completamente, como que o outro vai conhecer? Quando vem um julgamento externo, aquela pessoa que está julgando está falando dos pontos de vista dela. Sabe aquela máxima que quando você olha para o outro e alguma coisa ali te incomoda, essa questão é sobre você e não sobre o outro? Em outras palavras, que todo julgamento é uma confissão. E muita gente se sente mais incomodado ainda com isso, né? Como assim? Imagina, mas é o outro que tá fazendo errado. Claro que eu tenho que julgar aquilo. Tá, mas olha para dentro. Qual que é a dor que está sendo ativada no momento desse julgamento? Por que isso está doendo tanto aí dentro?
Não é sobre questionar se o que o outro está fazendo é certo ou errado, é se isso está gerando uma dor, tem uma questão sua para ser vista, isso é indiscutível. Olha para você e resolve a tua questão, porque a vida do outro você não vai resolver de qualquer jeito. Então olha para tua questão, mergulha aí dentro e vê qual é a dor que está vindo tão à tona que cria essa necessidade de julgar outra pessoa. Só que quando a gente nasceu aqui, né, nesse mundo incrível, lindo, maravilhoso, as pessoas já tinham dores e reproduziam essas dores e reproduziam seus julgamentos e colocavam isso no mundo das outras pessoas para que todo mundo funcionasse igual, do mesmo jeitinho. E aí eu vou te perguntar, uma criança tiquitinha mesmo, chegou no mundo, tá ali, ela tá preocupada com o julgamento de alguém? Ela tá preocupada em se julgar? E eu tô dizendo aquela criança antes de ter ouvido um monte de crítica dos adultos. Mas uma criança que realmente está chegando aqui no mundo, começando a se expressar. Ela tá preocupada se o jeito que ela se expressa é certo ou errado? Antes disso, o bebê chora. O bebê tá preocupado se o choro tá certo ou não? Se ele tá chorando na hora que ele devia chorar ou não? Ou ele só mete a boca no mundo mesmo, abre o berreiro, faz o barulho que for, até conseguir alcançar o alívio do incômodo que ele tava vivendo? Ele tá ali para se expressar, para realmente botar a boca no mundo. E com o tempo, a criança vai ouvindo que isso não pode, isso é errado, cala a boca menina, fica quieta, e enfim, isso vem de diversas formas, com os valores morais atribuídos àquela família. Então a família começa a julgar aquela criança de acordo com os próprios valores. Não tô dizendo aqui que isso é certo ou errado, tô dizendo apenas acontece dessa forma. Quais são os valores de cada família? Depende de cada família. Quais são os valores corretos? Provavelmente nenhum. Porque existem infinitas formas de se entender, perceber e atuar no mundo. Mas beleza, vamos lá. A família começa a ditar quais são os limites para aquela criança. Com isso, a criança vai entendendo que, epa, peraí, eu não posso ser eu. Ser eu é errado. Quando eu realmente sou eu, coloco a boca no mundo, eu recebo uma repreensão. Então, essa criança que não tinha auto-julgamento, comprou aquele ponto de vista sobre o que é certo ou errado. E que provavelmente, se isso veio como uma repreensão, o certo é o que os outros estão esperando de mim e o errado é o que eu realmente sou. Então, quando eu me expresso, quando eu sou quem eu sou, eu tô errada. E com isso ela começa a se julgar e começa a se colocar no papel que ela deveria ser e não que ela realmente é. Quando vai para a escola, isso se intensifica muito. Chega na escola, começa a se comparar com os coleguinhas e olhar para o lado, e daí o professor e como tem que ser, e a rotina da sala de aula. Caramba, eu não posso ser eu de novo. Se eu me colocar de uma certa forma, o coleguinha vai falar alguma coisa e vai zoar e vai encher o saco. E, enfim, nossa, não. Então eu não vou pertencer àquele grupo. Se eu tiver um outro padrão de comportamento, vai ser professor brigando, vai para a diretoria e aí chama os pais e tem que lidar com os pais dentro do contexto da escola também. Opa, também não. Então, olhando para tudo isso, de novo, eu não estou aqui dizendo que não tenha que ter educação dos pais, que não tenha que ter uma certa rigidez na escola. Eu não estou aqui dizendo o que é o certo ou o errado do sistema como ele está neste momento. Eu estou apenas te contando que esse auto-julgamento que você carrega a vida inteira, ele foi implantado em você lá atrás. Se você está aqui ouvindo esse vídeo, você não é uma criança. Então esse estrago já está feito. Agora a gente tem a consequência disso. Olhando para a consequência disso, toda vez que você para e se julga, você olha para uma mentira que te contaram. Quando você se julga, você olha para o interessante ponto de vista de outra pessoa que em algum momento chegou no seu mundo e você comprou isso como verdade. Você olha para um padrão de condicionamento que criaram na tua vida, ao qual você tinha que responder, mesmo que não fosse real e verdadeiro para você. Todo auto-julgamento é um lembrete. Eu tenho que me podar para caber na caixinha da sociedade, independente do que eu sou ou não. E a melhor forma de ficar ali dentro da caixinha é se julgar como errado. Porque senão eu ia olhar e falar, nossa, olha toda a potência do ser que eu sou, que incrível, que maravilhoso, só que eu não posso ser assim. Então é melhor olhar e pensar, ok, tô errada mesmo? Eu não posso ser quem eu sou porque quem eu sou tá errado. Então eu vou escondendo em diversas camadas aí quem eu sou para nem ter contato com isso, já que eu não posso pôr isso pra fora, é melhor nem ter contato com isso.
que não vai ter espaço para me expressar, então eu compro todas essas mentiras, coloco em camadinhas de auto-julgamento e começo com não sou boa o suficiente, não sei o bastante, as pessoas não são assim, eu sou esquisita, não tenho o padrão de beleza que se espera, não tenho o padrão de comportamento que se espera, não sou comunicativa o suficiente, não sou expressiva o suficiente, não sou inteligente o suficiente, não cozinho bem o suficiente, não tenho uma família criada à maneira tradicional, boa o suficiente, não me destaquei no trabalho o suficiente, não sou uma profissional o suficiente, não tenho capacidade dentro do meio profissional o suficiente. Você vai escolhendo aí suas caixinhas de auto-julgamento. Tudo isso de acordo com o ponto de vista de outras pessoas. Tudo isso de acordo com a historinha que essa sociedade já tinha contado, que você foi comprando e olhando e falando, nossa, não me encaixo aqui. Então não deve ter espaço para mim. Tá bom, mas se o auto-julgamento é uma mentira, o que eu faço com essa informação? Por onde que eu começo? Primeiro, olhar para algo, estar consciente daquilo já vai tirando o peso emocional daquela questão ou situação. Sempre falo para todo mundo, começa por trazer a luz da consciência. Subiu ali, tornou consciente, isso já resolve um tanto de coisa. Resolve tudo? Não, mas resolve um tanto de coisa. Porque quando você olha e fala, peraí, rapidinho, eu tô sofrendo, me julgando, porque lá quando eu era criança eu fiz tal coisa, às vezes vem até uma memória, e me disseram que eu não podia. Opa, peraí. Olha onde eu tô colocando a importância da minha vida e de quem eu sou. Olha na mão de quem eu tô pondo, olha na situação que eu tô pondo. Tô presa lá no passado, na criança que foi machucada. Eu não tenho que viver refém do meu passado. Às vezes, só de fazer esse movimento e olhar para isso com clareza, um monte de coisa já se desbloqueia e se libera ali. E se não for o caso, aí sim entra o papel da terapia ou de algum outro processo, sistema de autoconhecimento. Tô finalizando as gravações do Método Auto, que traz justamente tudo isso. Eu tô trazendo esse vídeo para vocês contando um pouquinho de algumas das questões, algumas das inquietações que estão dentro deste curso, deste método, que é justamente olhar lá para trás, para a infância, para todas as caixinhas que te puseram lá, para tudo aquilo que você acreditou que você era lá e olhar para o ser que você é hoje. Opa, peraí, eu vou continuar vivendo naquela peça de teatro, eu uso como pano de fundo, como palco para tudo isso, algumas referências do teatro. Então eu vou ficar olhando para aquela peça de teatro que viviam antes de eu chegar aqui, ou eu realmente vou olhar para minha vida e assumir a minha vida, reconhecer os papéis que eu tenho, reconhecer os momentos em que eu sou protagonista ou não, e reconhecer que eu posso ir além de tudo isso e realmente assumir a minha vida, sem ficar reproduzindo o papel que esperavam de mim em cima de um palco que já estava criado, com um roteirinho que, a vida sempre foi assim, então você tem que ser também. Aquele roteirinho que gerou o início de todo esse auto-julgamento que me fez ficar presa lá no mesmo papel, no mesmo teatro, no mesmo palco, no mesmo cenário de sempre. E se você quiser fazer este mergulho sobre a peça de teatro que foi criada na sua vida, aqui embaixo tem os links sobre o Método Autos, tem o link pro WhatsApp, que é onde eu vou direcionar todo mundo com as novidades, aquilo que está sendo lançado, aquilo que eu estiver criando, tanto gratuito quanto cursos, inclusive os nossos encontros semanais e notificação de lives. E também tem o link do meu site, onde ali tem todos os cursos, toda a agenda, os atendimentos individuais, as terapias, enfim, tudo que eu faço está ali dentro do site. Então vocês vão encontrar esses dois links aqui embaixo. Sejam muito bem-vindos e, por favor, toda vez que você se julgar, olha e lembra, ei, isso é uma mentira que eu comprei. Quando eu vim para o mundo para ser quem eu era, não tinha esse auto-julgamento aqui. Então, peraí, qual é o aspecto sobre mim que está por baixo desse auto-julgamento que eu ainda não acessei? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu joinha, ajuda a compartilhar e a gente se vê em breve.